Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Queremos pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, acompanhar esse Livro dos Espíritos, maratona. Nós já estamos aí na quase 30ª aula dele. Eu chamo de aula porque é uma questão mais fácil de entender, né? Aqui a gente debate, lê o livro e conversa, nós três, sobre o assunto. Conversamos, brincamos um pouco às vezes, quando cabe, né, essa brincadeira. E lembrar vocês que estamos com vocês todos os dias, praticamente. Terças e sábados com conteúdo exclusivo. Domingos, estudo do Livro dos Espíritos. Segundas, aulas do professor Nestor. Quartas, podcast no caminho da espiritualidade. E sextas, evangelho, que gravamos às terças-feiras e publicamos nas sextas. Fora isso, todos os dias temos shorts. Estamos com vocês todos os dias. Não passe a vida sem conversar sobre a espiritualidade. Esteja com a gente todos os dias, que vai ser muito legal a sua participação. Também queremos lembrar que aqui embaixo na descrição temos o link para a nossa comunidade. Você pode acessar o link, a gente autoriza que você entre para poder participar dos nossos evangelhos. A gente coloca sempre o link. O nosso evangelho gravamos às terças-feiras, às 15 horas. E a gente manda o link na nossa comunidade meia hora antes, para que todos possam acessar e participar conosco. E também deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas. E também aqui embaixo nós vamos ter o Pix. Estamos aí com a nossa campanha para abrir a nossa porta para a rua, podendo melhorar o nosso trabalho assistencial Chico Xavier, podendo também atender mais pessoas que hoje atendemos no fundo da casa da Vânia. Então é bem restrito para a gente poder atender pessoas e manipular todos os nossos itens de trabalhos assistenciais. Então é isso, vamos começar e dar sequência aí ao nosso estudo. Boa noite, Vânia. Boa noite, William. Vamos continuar? Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas, isso, né? 291, isso. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Resposta. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Sucede como entre dois colegiais, que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal-querer. Eu vou colocar um adendo nessa resposta. No livro, não sei se foi Pontos e Contos, Contos e Apólogos, um de Humberto de Campos. Ele conta um caso de uma família inteira odiando a outra família inteira. Quando desencarnava, os dois se degladiavam todos no plano espiritual, mesmo porque as coisas eram materiais, mas mesmo assim, até que um dia uma família reencarnou e eles continuavam no século XVI odiando a família do mesmo jeito, já por várias encarnações, só que nessa encarnação, essa família conheceu a doutrina espírita. E
ficaram uma família assim amorosa, uma família dedicada ao trabalho, responsabilidade, caridade, etc. Eles não conseguiam atingir, eles ficavam super revoltados e pegavam um ou outro ponto. Até que entrou o plano espiritual nessa história e teve uma história complicada entre eles, para que um dia, quando eles desencarnaram, eles se encontraram e ficaram de bem. Isso durou séculos. Então, não é uma coisa que acontece, eu vou lá, mas já não tem mais a briguinha aqui. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando você desencarna com ódio, você leva o ódio para o outro lado. E ambas as partes. Tem alguma coisa a falar, William? Importantíssimo você falar disso, e eu quero de novo, todo mundo aqui vai me ouvir falar umas 1.500 vezes, são 1.119 perguntas, vocês vão me ouvir falar 1.500 vezes. Esse livro foi escrito há 168 anos atrás. Isso significa que os conceitos trazidos naquela época eram conceitos básicos. Isso que o Espírito de Verdade fala, depois veio se revelar, como bem disse a nossa mentora maior aqui, com esse conhecimento dela desse livro psicografado pelo Chico. E nós aqui nos nossos trabalhos espirituais sabemos bem disso. E já dissemos em vários vídeos de conteúdo nosso, quando você morre, você não vira anjo e não vira demônio, você continua sendo a mesma pessoa. Portanto, se você odiar, você vai continuar odiando. E vai levar um tempo até que isso que está dizendo nessas respostas valham. Prestem bem atenção, nós não estamos contrariando o Livro dos Espíritos, estamos o complementando porque ele já foi escrito há muitos anos atrás. Certo, coisa mais linda do mundo. Aliás, nem permiti que você desse seu boa noite maravilhoso hoje. Bom, então eu dou boa noite agora, não tem problema. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, que o processo evolutivo ele é gradativo, muitas vezes lento. Então, essa tomada de consciência, para que você passe de um espírito impuro, imperfeito, para um espírito já esclarecido e iluminado, como diz a Vânia, não é da noite para o dia. Como ela disse, demora, às vezes, séculos, às vezes pode demorar semanas, dependendo do nível de absorção da mensagem verdadeira de Jesus dentro do coração. Uma coisa importante a se acrescentar, quando a gente fala, né, que o Livro dos Espíritos trazia uma visão básica, é que, uma vez desencarnado, você vive realmente uma outra realidade em relação àquela que você vivia aqui. Agora, isso depois que você descobre que está desencarnado, né? Leva um tempo para que isso ocorra, não é uma coisa que você faz assim, né? Então, até que você descubra que você está desencarnado e que tudo aquilo que você vivia não vive mais, o Livro dos Espíritos, por exemplo, não fala do dia a dia do plano espiritual, e nós temos livros e livros, o próprio Nosso Lar fala isso, toda a saga André Luiz fala isso, e os espíritos que lidam conosco também. Nas cidades espirituais existe vida muito próxima que nós temos aqui na Terra. Então, os sentimentos eles serão também muito próximos. Os hábitos serão muito próximos e as coisas que se faz também serão muito próximas. Dando sequência, mentora de todos nós, por favor. Então, vamos lá. Eu quis fazer esse adendo para puxar essa explicação sua, porque precisa se lembrar, quem não assistiu outras vezes que você falou, precisa ouvir de novo. Isso aí era um início da doutrina espírita, um início de tudo isso. Agora, com o tempo, com os trabalhos de desobsessão, que a gente vai falando com os espíritos desencarnados, e a gente escuta as histórias deles, né? É verdade, e depois a gente precisa lembrar, e é muitíssimo importante, todas as psicografias de Chico Xavier, que vieram justamente fazermos entender nas minúcias essas informações. Pois é exatamente isso. Kardec disse que viria também uma nova era, com explicações, é Chico. Chico veio para explicar Kardec. Exatamente isso. E pós-Chico, que já foi embora, nós estamos em 2025, já foi embora há 23 anos, todo mundo continua tendo acesso à espiritualidade. Aqueles que já eram espíritas, que seguiram espíritas, continuam tendo acesso, continuam tendo suas próprias experiências.
é muito importante a gente se embasar em coisas que são profundas, que são muito boas, como o Chico, como o Divaldo Franco, que ainda está entre nós, já com 98 anos a completar daqui a pouco. Então, que eles trazem essas mensagens que são fidedignas, que são reais, tanto quanto aquelas que nós recebemos com os nossos trabalhos espirituais. Nós, eu digo, todas as pessoas que lidam com a espiritualidade, sejam espíritas, sejam umbandistas, sejam de qualquer outra relação espiritualista, que é muito importante. Exatamente. Então, bom, o conhecer, o aprender é eterno. Vai ter sempre coisas novas e sempre mudanças e sempre novos conhecimentos. Isso é eterno, né? Isso aqui nós estamos lendo a base. E aquela frase que meu pai disse, que eu já repeti também 300 vezes, e a Andréa também, conhecimento não ocupa espaço, e a gente está fazendo isso. E lendo a base, aprendendo a base, a gente consegue, a partir daí, porque todo mundo é inteligente, né, consegue entender que as coisas evoluem, natural. Exatamente. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizesse e vos perseguem, né? Não é persigam, perseguem, até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Nem é isso, nem é Deus e nem é castigo. É a própria... vamos lá, o toma lá da cá, da terra, o efeito, você faz, você recebe. Causa e efeito. Não tem como, né? São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devam unir-se, então, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não, não há uma união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se o espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Sim, a metade da laranja, minha alma gêmea, eu acredito. Isso é pessoal com tantos livros que a gente lê. Os espíritos realmente têm, às vezes, uma preferência mais, uma afinidade mais com um determinado espírito e pode desejar vir com ele várias encarnações e ter esse contato, mas ser a metade da laranja é impossível, cada um é um. Não, existem dois, dividido no meio. Isso não existe. O que a gente vê, que inclusive é até um conceito, não apregoado, mas trabalhado na visão, ou trabalhado na missão de Emmanuel, é que existem situações do que se chamam almas gêmeas, né? Mas almas gêmeas, da mesma forma que se fala, não são metades, né? São almas gêmeas, almas que têm uma afinidade muito grande, como bem disse a Vânia.
Então, é essa a questão mais importante para se poder entender São almas mais próximas, vamos dizer assim. Isso. São almas que têm os mesmos gostos, que têm as mesmas características, se parecem, porque igual não existe, mas que se sentem bem um com o outro e pedem, muitas vezes, para vir várias reencarnações juntos, fazendo com que os dois evoluam. Isso é muito comum nos romances aí espíritas, a gente vê N casos desses, né? Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todos sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Na realidade, é tudo a questão de afinidade, né? Tudo uma questão. Quanto mais você evolui, mais você vai se desprendendo dessa unidade. Tenho um espírito ao qual eu sou a alma gêmea. Eu acho que vai ficando uma coisa bem mais ampla com a evolução. Sem dúvida. Eu acho que tem mais essa, né? Ele vai se tornando cada vez mais individual. A gente sabe que a individualidade ela não se perde, mesmo nos Cristos, como nós falamos recentemente no outro vídeo nosso. Continuam sendo individuais, e tão individuais que passam a ser cada vez mais né? Ou seja, únicos. Presentes, né? Sapientes, eles vão passando a ter mais conhecimento e chegando cada vez mais ao Pai da vida. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é o resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta na perfeita concordância dos seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Com certeza é o que nós estamos falando. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Isso sim. Podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são. Todos o serão. O espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito, e ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que seja submetido, permanecer estacionário. Subpergunta: podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, necessariamente limitado, sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Eu acho que a gente vai ver muita coisa que a gente fez errado e vai dizer, meu Deus, como eu era criança, como eu era infantil. Vai chegar o dia, se Deus quiser. Como você é bela nas suas palavras. Como eu era idiota. Eu acho que essa é a frase que a gente vai usar. Né? Não, vai falar isso. Eu era infantil. Eu não sabia. Eu estava começando a subir o primeiro degrau, como diz Emmanuel. Vocês ainda estão... Ele não quis dizer pré-escola, mas é mais ou menos isso. No jardim da infância da evolução. Essa é a expressão dele. Vocês estão no primeiro degrau do jardim da infância e da evolução.
Senhor, se eu estou no primeiro degrau do jardim da infância, quando eu vou chegar no último degrau do jardim da infância? Porque ainda tem todos os degraus do jardim da infância, para depois chegar no primeiro, como é que fala? Pré-primário. Não, pré-primário já não existe mais, já é direto essa série. Nas séries. Isso. Nossa Senhora, é muito tempo. Já estou cansada. Eu não quero mais. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Está vendo? Está vendo? Eu falei que a gente ia falar, nossa, como eu era infantil. Eu falei a mesma coisa, só usei uma palavra um pouquinho mais feia, que você não gosta, só isso. Não gosto. Mas vamos lá. Eu prefiro palavras mais doces. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem de pouco a pouco, é aquilo que nós falamos, ninguém vira santo só porque morreu. Qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção? O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Eu acho que não, né? Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Nós já fazemos isso agora aqui na Terra. Quando não nos interessa, a gente esquece, porque não temos que ficar preso às coisas do passado, ao que erramos, ao que não temos. Vamos lembrar o que nós temos, o que nós somos e o que nós podemos fazer para modificar. E valorizar, né? Isso é o mais importante, e se valorizar muito. Mas, se eu quisesse, ele poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até os seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Para quê, né? Entrever o espírito objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Pois é, eu quero sair mais leve daqui do que quando cheguei. Quero deixar um saco de areia aqui. Quero levar só um saquinho desse tamanho de areia para lá. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. É essa a razão, porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Eu acho que ele já respondeu isso. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual, quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento.
Você disse e ele falou, já o dissemos, né? E é importante dizer, né, que quando nós lemos a introdução toda, vejam lá as 5 primeiras aulas do estudo do Livro dos Espíritos, onde se explica quem é o espírito de verdade. O espírito de verdade é uma falange de espíritos, é um agrupamento de espíritos. Fica bem claro aqui, em relação a outras respostas que vimos com absoluta falta de paciência, impaciência, né, que essas respostas aqui são outros espíritos, tipo assim, mais nobres como a Vânia, né? Aqueles outros eram mais parecidos com o William, né? Não, você lembra que tinha resposta? Eu já disse, impossível. Eu já disse, entendeu? Dá para ver claramente que são outros espíritos respondendo, né? Esse daí responde de novo, e de novo, e de novo. Tem muito mais paciência que nem a Vânia. Assistam o vídeo de conteúdo. Paciência é tudo. Vocês vão ver como ela é bem paciente. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa. Não é bem assim que acontece. Como já mencionamos e já falamos isso claramente, esse livro foi escrito no início dos tempos onde a espiritualidade se manifestou para que todos pudessem ver. Várias mensagens, mais de 20 mil mensagens trazidas pela psicografia de Chico, de espíritos às famílias, muitas delas transformadas em livros, bem como guias que trabalham conosco, dizem que isto não é fato. Quando ele fala quase sempre se conserva indiferente a isso, se o espírito tivesse condições de se livrar rapidamente do corpo e da sua vida pretérita, aquela que ele acabou de deixar. É fato que, como a gente já explicou, quando a pessoa desencarna, ela precisa romper vários liames, que o próprio Livro dos Espíritos fala isso. Então, são 78 liames que nos ensina André Luiz. Além do cordão de prata, todos os músculos, todos os órgãos, eles estão ligados ao perispírito. Isso é uma coisa, a hora que ele se desvencilha disso tudo, ele morreu, beleza. Só que as sensações dele continuam presas ao corpo, e muitos, que nós temos inclusive a experiência com um, que já conversou bastante com a gente, ficou 3 anos e meio assistindo toda a putrefação do seu corpo. E aquilo para ele era, além de repugnante, era uma coisa muito difícil, mas ele não tinha noção nem que tinha morrido, e ele achava que aquilo era um sonho muito ruim. Não só assistindo, como sentindo o cheiro e exato, muitas vezes a dor. Exato. Então, quer dizer, eu só estou colocando claramente, como já dissemos agora há pouco, que essa relação do que disse o espírito de verdade, nós não estamos contrariando, estamos dizendo que o nosso conhecimento evoluiu. Os espíritos vieram nos trazer mais informações acerca disso, certo, coisa mais linda do mundo? Certo. E eu volto a frisar que por isso que é muito importante a gente ter conhecimento sobre a nossa existência espiritual, justamente, né, para que a gente possa utilizar esse conhecimento de modo a evoluirmos e nos libertarmos, muitas vezes, de sensações negativas, de lembranças negativas, e seguirmos o percurso da evolução. Vai lá. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. A veneração que se tem é pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito e dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos, é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que o atrai, porém, é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Vou colocar de novo. Não é bem assim. Tem espíritos que ficam dentro da casa grudado nos seus móveis, nos seus quadros, no seu relógio, e ficam presos ali até século. Muda de dono a casa e eles estão lá grudados, não querem sair. O relógio continua no armário.
Geralmente nas joias, coisas de valor, coisas que lhe eram caras. Olha, teve uma comunicação de um espírito, tem algumas comunicações quando a gente faz essa obsessão que a gente acaba não esquecendo mais. Ele estava sentado no túmulo, ele estava com aquelas roupas bem antigas, muito antigas, eu não sei de que século era, mas era muito antigo. E eu vi ele sentado e ele abraçado com um baú cheio de joia e dinheiro, e ele dizia que a família queria tirar isso dele, que era dele. Então, estava desde aquela época ele grudado nas joias, e provavelmente essas joias já devem ter sido distribuídas, vendidas pelos familiares, né? E ele estava ali grudado. Foi extremamente difícil convencer essa criatura a deixar aquelas joias, ou tirar ou desaparecer a joia e levar ele. Foi difícil, tiveram que dormir ele, teve que vir familiar. Olha, foi assim um trabalho, porque ele estava grudado naquelas joias com uns 2 séculos. Só para esclarecer como é possível isso, a nossa criação mental no plano espiritual pode criar coisas. Então, tudo isso partindo do cérebro, ou seja, dos pensamentos e do desejo daquele espírito, ele criava aquela situação na qual ele se prendia. Isso, ele criou aquele baú de joias, que provavelmente é que ele tinha. E esse baú já deve ter sido já perdido, dizimado, tudo, mas ele achava que a família ia acabar com tudo, ia acabar com todo o dinheiro dele, ele ainda estava preso àquelas ideias. Imagina, 2 séculos ali. Mas aí a gente pergunta, nossa, mas por que Deus não interviu antes? É uma boa pergunta, né? Por que Deus não interviu antes? É uma boa pergunta, e aí a gente tem também a resposta dada posteriormente pelos espíritos, através da mediunidade de Chico, da nossa, enfim. Deus não faz nada a rigor. Deus te dá o livre-arbítrio e te dá a possibilidade de você ter o conhecimento. O que se ensina, principalmente nos últimos nos últimos 100 anos, né? Que a gente tem que se desprender desse tipo de sentimento, mas tem gente que não consegue. Então, o que acontece é que ele passa por essa situação porque ele não se desprendeu. A escolha é sempre nossa. Quando a gente faz esse desprendimento e a gente consegue se livrar disso, é uma coisa que teve um grande cantor, que eu não vou mencionar o nome porque eu não tenho autorização, do rock brasileiro desencarnado há 11 anos, que disse a seguinte frase: use as coisas e ame as pessoas. Para mim, essa frase é muito linda, entendeu? As coisas não são para você se apegar a elas, são para ser usadas. Lógico que você precisa cuidar. Você tem um carro, cuida dele. Você tem uma casa, cuida dele. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você não deve se apegar a isso, porque o que vale é a tua relação com as pessoas. Imagina, William, essas pessoas que gostam de ter antiguidades dentro de casa e pegam pequenas relíquias, bibelôs, quadrinhos, e milhões, a casa vira um museu de tanta coisa que tem. Você imagina na hora de se desprender, de ir embora, como vai ficar essa casa e essa família. Eu vou falar uma coisa para você que aconteceu hoje numa reunião de trabalho que eu tive, que nós temos muitos jovens trabalhando conosco agora. Eu tenho 55, né, já falei isso para todo mundo aqui, gente que tem 30, que tem 22, que tem 25, por aí, né? E essas pessoas conversando quando eu entrei na sala, e eu fiquei só ouvindo. Eu entrei quieto, né? Deixei eles conversando e falei, meu Deus do céu, a velharia aqui sou eu, porque eu não entendo nada do que esses caras estão falando. Então, eu acho que já tem bastante antiguidade na minha vida, a partir de mim mesmo, entendeu? Não, mas tem pessoas que fazem coleções de coisas. Sim. Imagina se desprender desses objetos todos. O que vai fazer a família? A família ou vai botar tudo numa feira de antiguidades e vender tudo, ou vai doar para todo mundo e vai limpar a casa, para poder vender a casa. É o que vai fazer. Eu imagino essa pessoa que está presa a tudo isso, né? A dificuldade. Então, vamos lá. O homem que neste mundo... Aí vocês já passaram, né? Não, é a anterior. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente, assim acontece, essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu, deixando a Terra?
Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Não sei onde eu ouvi que a gente, quando nasce um bebê, a gente devia chorar, não fazer festa. E quando morre, a gente deveria fazer festa e comemorar, porque ele se libertou. É uma tese, eu já ouvi isso também, mas é difícil, né? Porque a gente fica feliz quando tem um filho. Quando chega uma pessoinha nova, né? É. Mas, coitado, o que vai passar essa pessoinha nova? É verdade. Então a gente chora, ai, coitado, ele veio, por que ele veio para a Terra? Estava tão bom lá onde ele estava. Bom, então é isso. Alguma coisa a mais que vocês queiram acrescentar? Não. Para mim é uma boa noite e terminamos hoje esse pedaço aqui, né, do Livro dos Espíritos, e até a próxima. Boa noite, eu vou, peraí. Boa noite a todos. Boa noite, Vânia e William. Bom, eu quero agradecer a presença de todos em mais uma aula do Livro dos Espíritos. Queremos pedir que você esteja com a gente, dá o seu like, fazer esse trabalho é bem importante, podem acreditar. Aqueles que nunca leram estão tendo a oportunidade de ler comentado, olha que interessante. É bem melhor que um audiobook, que você só vai ouvir. Você vai ouvir aqui, vai assistir a gente brincando, conversando, vai poder ler também, porque vocês têm, todas as aulas, vocês têm o livro que está sendo apresentado aqui na tela. Queremos também lembrar que temos aqui embaixo o link da nossa comunidade para você participar conosco dos nossos trabalhos e também o Pix da nossa campanha que estamos fazendo para abrir a nossa casa para a rua. Contribuam com a gente, não tem condições de contribuir, divulga para alguém que goste de contribuir. Temos aqui o trabalho assistencial Chico Xavier, que distribui cestas básicas, fraldas geriátricas, utensílios domésticos, enxovais para gestantes, para bebês, né, de gestantes. Então, gostaríamos muito de contar com a sua ajuda e também com a nossa campanha para que possamos abrir a nossa porta para a rua e ter uma condição de trabalhar bem melhor do que temos hoje. Beleza? Legal a ideia? Gratidão. Estejam conosco, que nós seguimos estando com vocês todos os dias. Sigam conversando sobre a espiritualidade, isso é muito importante. Axé.